Olá, minha gente do oitavo ano, bom dia. Passando aqui para gravar essa videoaula para vocês, o oitavo ano A e E, né? Responder, tirar dúvidas sobre o questionário de revisão que eu passei e, ao mesmo tempo, respondê-lo e também fazer uma revisão para a V2 da gente, que é essa semana. O tema que nós estamos trabalhando e que vai ser, que é objetivo dessa videoaula é o questionário sobre a construção da sociedade mineradora no Brasil, né? Século XVII, século XVIII, basicamente é o corte histórico que nós vamos apresentar para vocês. E esse questionário, ele também vai servir como um ponto para a nossa avaliação, para a nossa V3, e já contempla também uma revisão para a prova, e fica aí como revisão também. A correção desse questionário, ele é feito porque vai ser feito agora porque nós não vamos ter disponibilidade de aula, já que é semana de prova para todas as turmas. Então eu já estou gravando essa videoaula aqui. Bom, como eu falei, o capítulo é o capítulo 5. As respostas e toda a consulta para a elaboração desse questionário fica entre as páginas 86 a 97, capítulo 5, a construção da sociedade mineradora. A primeira pergunta é clássica, né? Construa uma abordagem histórica do Brasil, colônia, antes do período minerador, destacando a economia e a sociedade. Olha só, gente, todo aluno de história, principalmente aquele que vai estudar a história do Brasil, ele tem que ser um aluno muito conectado com as fases históricas do Brasil. Mesmo durante o Brasil colônia, o Brasil teve fases, ou ciclos, como foi o caso do ciclo açucareiro, o ciclo minerador, a pecuária, né, depois veio o cacau, enfim. Nós temos que conseguir, no caso vocês, né, estarem sempre ligados que um período que vem, né, sucedendo o outro período, existe uma transição. No caso específico, o ciclo do ciclo açucareiro para o ciclo minerador, fazendo uma abordagem histórica aí sobre esse período, não foi pirlipimpim um toque de mágica que fez ultrapassar esses períodos. A abordagem histórica é exatamente que o ciclo minerador, né, ele tem início no Brasil por volta do século XVII, final do século XVII, início do século XVIII, e nós temos aí 3 a 4 vetores que incentivaram esse processo de interiorização do Brasil, portanto, de descoberta do ouro, né? Então, fazendo essa abordagem histórica que antecede um período minerador, nós temos aí a crise da economia açucareira, por todas as questões que nós já vimos em capítulos anteriores, né? Que eu não vou passar nem permanecer aqui, porque não é o objetivo, mas a crise da economia açucareira vai impulsionar diversos outros, é, diversas outras buscas por economia na colônia. A colônia já tinha uma considerável população, né, que girava em torno aí mais ou menos de 500 a 1 milhão de pessoas dentro do Brasil todo, né, incluindo aí população escrava, senhores de engenho, trabalhadores livres, colonos, portugueses, estrangeiros, etc. Mas o Brasil concentrou a sua economia basicamente no Nordeste açucareiro. E com a crise do açúcar, houve a necessidade, portanto, de substituir ou de buscar, né, uma nova fonte que desse não só lucro para Portugal, mas que sustentasse internamente a colônia. E esse ciclo minerador ele veio a calhar. Porém, entre o fim da economia açucareira, ou melhor, entre a crise da economia açucareira e o ciclo minerador, nós temos aí vetores como a pecuária, como os tropeiros, como as missões jesuíticas que se intensificaram em busca não só da catequização indígena, mas também da proteção dos índios, e o bandeirismo, que foi uma ação particular, não ligada à metrópole, que buscava interiorizar o Brasil em busca de apresamento e de busca de metais preciosos. E exatamente foi esse processo, né, com esses 4 vetores, pecuária, bandeirismo, tropeiros e as missões jesuíticas, que direcionavam-se para o interior do Brasil, que chegou à descoberta do ouro no centro, na região do centro brasileiro, né? Especificamente o sudeste, com Minas Gerais, e o centro-oeste, basicamente o estado de Goiás, Mato Grosso, foi o epicentro. Na Bahia também teve, na Chapada Diamantina, né, cidades como Jacobina, Lençóis, entre outras cidades da Bahia, que também descobriu-se não só metais preciosos, como também pedras preciosas. Ok?
Essa é a primeira questão. A segunda questão explica a participação da Igreja Católica na colonização brasileira e sua função cultural. Olha bem, a Igreja, a Igreja Católica veio para o Brasil com o processo colonizador porque era parceira do Estado metropolitano português, assim como foi também na Espanha, né? Mas basicamente em Portugal, a Igreja Católica ela era muito influente no governo dos monarcas, né? Veio para o Brasil com o intuito não só de legitimar a posse das terras, mas também de expandir o ideal católico, né? Haja vista que a reforma protestante acontecia na Europa, paralelamente, basicamente, a todo o processo de implantação, né, do sistema colonial brasileiro. Portanto, a presença de povos de outras religiões sempre foi muito ameaçador para a Igreja Católica, principalmente a Igreja Protestante. O Tribunal da Inquisição, ele foi, que nós vamos ver aqui em outra questão, ele foi preponderantemente também colocado aqui no Brasil, exatamente para conter essa onda de protestantes, da igreja protestante aqui. Além disso, a igreja ela vai ter um papel fundamental no processo de aculturação das nações nativas indígenas, uma vez que o ensino dos dogmas, das normas, das normativas católicas era essencial, segundo a visão do colonizador, que era de salvar aquelas almas indígenas, né, que não tinham um Deus. Né? O choque de civilização, o choque cultural foi muito importante nessa época. E, infelizmente, as nações indígenas tiveram que submeter a esse domínio. Através da catequese, a Igreja Católica incentivou a conversão, né? A catequização foi muito importante. E também no aspecto cultural, religiosidade, festividades, como uma forma de enraizar, como forma de efetivar a Igreja Católica aqui no Brasil. Ok? Um destaque para as irmandades que vieram, né, as missões jesuíticas e as ordens religiosas que vieram para o Brasil, portanto, o período também de grandes construções de igrejas, diversas igrejas aqui nas principais cidades brasileiras. Ok? Passando para a terceira questão, quem eram os cristãos novos e qual a sua relação com a Igreja Católica durante a colonização brasileira? Bom, respondendo aqui, quem eram os cristãos novos? São os convertidos, principalmente judeus. Os judeus que vieram junto com o processo de colonização, porque tinham dinheiro, foram importantes no processo também de colonização brasileira, os judeus aqui no Brasil. E a grande questão é, para viver no Brasil, tinha que ser católico. E para ser católico, ele tinha que abandonar, né, os ideais, pelo menos em tese, abandonar os ideais da igreja, da religião judaica e se converter ao catolicismo. Portanto, os cristãos novos eram judeus e a sua relação com a igreja católica era exatamente de choque, porque a igreja católica não permitia, ou eram punidos pelo Tribunal da Inquisição, que aconteceu também muito isso, tanto na Europa como aqui no Brasil, como aqui no Brasil também. Portanto, essa é a resposta à terceira questão. Os cristãos novos eram judeus, em sua grande maioria, e sua relação era de choque, porque não era permitido aos judeus a livre manifestação religiosa, né? E tinham que se converter, portanto, daí cristãos novos. A quarta questão, um dos principais órgãos, um dos órgãos mais importantes da Igreja Católica foi o Tribunal da Inquisição. Explique qual a sua importância e sua função. Olha só, o Tribunal da Inquisição, como órgão católico, ele funcionava exatamente, ele foi criado, na verdade, como uma ferramenta de defesa da Igreja Católica e que ganhou força com a reforma religiosa. E durante a Contra-Reforma Católica, ela passou a ser bastante utilizada. O Tribunal da Inquisição era um tribunal mesmo de júri, era um tribunal que pretendia julgar e punir aqueles que eram contra os dogmas católicos. Isso se espalhou pelos principais países católicos, foi muito forte na Espanha, na Itália, em Portugal também, e como consequência veio para o Brasil. Né? Ou seja, combater os infiéis, combater a todo custo qualquer prática que fosse contra a Igreja Católica, e aqui no Brasil e ele perseguia também, como foi o caso aqui no Brasil, de perseguir aqueles que não se convertiam ao catolicismo ou que eram meros críticos do catolicismo, né? Tanto na Europa como aqui também no Brasil. Ok? A quinta questão, explique qual foi a motivação da criação do Conselho Ultramarino pelo rei de Portugal, Dom João IV. Olha só, o Conselho Ultramarino, ele foi um conselho que surgiu em Portugal logo após ao fim da União Ibérica. Portugal perdeu muitos
muitas formas de exploração em suas colônias durante a União Ibérica. Ao recuperar a sua autonomia política, Portugal precisou incrementar órgãos que pudessem retomar a administração das suas colônias, tanto na América como na África e na Ásia. Portanto, o Conselho Ultramarino, como o próprio nome já diz, é um conselho ultramar, ou seja, que era necessariamente voltado para as áreas coloniais, né, na América, na África e na Ásia, e tinha o objetivo de retomar o controle administrativo de suas colônias. Esse era o grande objetivo, ou seja, o comércio de exportação, de exploração, a fiscalização, né, toda a retomada mesmo de controle de suas colônias. Essa era a função do Conselho Ultramarino. Ok? Na questão 6, o Tratado de Methuen e suas consequências. Bom, em decorrência da crise financeira que assolava Portugal, paralelamente a toda essa retomada de administração com o Conselho Ultramarino, etc., etc., o Tratado de Methuen foi um tratado feito entre Portugal e Inglaterra, também conhecido como Tratado de Panos e Vinhos. Portugal, precisando aproximar-se de países desenvolvidos, no caso, industrialmente seria a Inglaterra, ela deu um passo para um acordo bilateral, onde Portugal fornecia vinhos para a Inglaterra, comercializar vinhos portugueses na Inglaterra, e a Inglaterra tinha também a oportunidade, né, de comercializar os seus produtos industrializados. E nesse caso aqui era o Tratado de Panos, né, ou seja, tecidos. A indústria têxtil inglesa era muito forte e Portugal seria, portanto, um mercado consumidor desses produtos. Esse foi o tratado. Como consequência, evidentemente, que foi um desastre para Portugal, haja vista que Portugal ela não tinha uma tradição industrial, não tinha indústrias, então foi muito mais bem recebido os tecidos, entre outros produtos ingleses em Portugal, do que o próprio vinho português na Inglaterra. Essa é a questão. Então Portugal saiu perdendo, né, com esse tratado aí de Methuen. A próxima questão é a questão 7. Relaciona a descoberta do ouro no Brasil aos bandeirantes, o ouro de aluvião e o aumento populacional no Brasil em fins do século XVII e início do século XVIII. Essa pergunta é muito interessante e muito importante para vocês, porque ela faz um retrato de como foi, né, o início do período minerador no Brasil e suas consequências. Então ele fala do bandeirismo. Eu já falei que o bandeirismo aqui ele teve duas características, o apresador e o prospector. Né? Ou seja, o apresador, a atividade bandeirante servia exatamente para impulsionar o aprisionamento de nativos, bem onde as missões indígenas, as missões católicas utilizavam-se da catequese no interior do Brasil. Portanto, a atividade bandeirante era uma atividade de empreendimento privado. A metrópole ela não incentivava, não patrocinava essa atividade bandeirante, que era de São Paulo caracteristicamente, mas nós temos também registros de atividades bandeirantes pelo sul e centro-oeste brasileiro. Portanto, a atividade bandeirante, ela, além de penetrar ao interior do brasileiro, ela foi responsável também por dar uma movimentação, né, de busca de metais preciosos e com a venda e a captura de nativos para vender como escravos. E aí descobriu-se ouro. Né? Os bandeirantes foi um dos vetores importantes da descoberta do ouro e que passou-se a garimpar através do ouro de aluvião. O ouro de aluvião era a peneira, era o peneiramento, era o filtro nos rios, nas margens dos rios, na parte mais superficial, onde se podia garimpar, tirando areia e pedras até achar ouro. E isso aconteceu. Esse é o ouro de aluvião, que foi o início, né, da exploração de ouro no Brasil. E, consequentemente, todo esse processo de bandeirismo, de descoberta de ouro, a exploração através do ouro de aluvião, foi um atrativo para o aumento populacional brasileiro. Né? O ouro descoberto no Brasil despertou, acendeu a luz verde, dizendo: venham, ou seja, os aventureiros de todas as partes do mundo. Isso provocou um acréscimo na população brasileira, que já era grande, né, em termos coloniais, além de colocar um novo foco no território brasileiro. Ou seja, o foco da exploração econômica no Brasil sai do Nordeste açucareiro e vai para o centro-sul do Brasil, o centro-oeste brasileiro. Estados como interior de São Paulo passa a ser mais povoado, Minas, Goiás, Mato Grosso, sudoeste da Bahia, né, Chapada Diamantina. Então essa região mais central do Brasil, mais para o interior do Brasil, foi também o foco, né, da ocupação regional
para a exploração de metais e pedras preciosas. A oitava questão explica a importância dos tropeiros e dos rios para a construção e povoamento do interior e da região mineradora do Brasil. O livro de vocês ele traz uma pincelada sobre os tropeiros, obviamente adequado a esse momento, mas é um tema muito importante, os tropeiros, né? Assim como também os rios. Uma coisa está ligada à outra. Não haviam trilhas, não haviam estradas oficiais que ligassem as regiões do Brasil que ainda não eram exploradas. Portanto, da Bahia para Minas Gerais não tinha estrada. Do Rio para Minas Gerais não tinha estrada. De São Paulo para Minas Gerais não tinha estrada. Ou seja, não tinha ainda uma rota oficial de deslocamento. E tanto os bandeirantes, mas no caso especificamente aqui os tropeiros, eles foram responsáveis por isso. Principalmente os tropeiros, porque eles eram responsáveis por levar insumos, ferramentas, alimentos, remédios, enfim. Os tropeiros era, como o próprio nome diz, uma tropa de comerciantes, uma tropa de mulas com comerciantes conduzindo elas e adentrando o interior do Brasil, levando aí uma importante contribuição não só para o comércio, mas também para a formação de vilas e povoados e cidades até que surgiram com a movimentação da exploração do ouro no Brasil. Então uma coisa está atrelada à outra. E a questão dos rios, obviamente que muitas vezes o rio ele era um vetor de ligação. O Rio São Francisco, por exemplo, apelidado de Rio dos Currais, ele foi um dos rios mais importantes nessa ligação entre o litoral e o centro do Brasil, né? Passando por cidades importantes aí, como por exemplo Juazeiro, Paulo Afonso, perto de Paulo Afonso, ali mais Juazeiro, para chegar até a região do interior do Brasil, né? Então os rios foram importantes não só para seguir como rota para os tropeiros, mas também como a pecuária também, né? A questão 9. Estabeleça a diferença entre a Guerra dos Emboabas e a Revolta de Vila Rica. Bom, primeiro que são duas revoltas coloniais, aconteceram no período exatamente minerador, ou no início minerador, como foi a Guerra dos Emboabas. Ambas tiveram caráter local, ou seja, de problemas voltados que surgiram por conta da ocupação territorial. No caso das Emboabas, a disputa por terras mineradoras, né, que provocou aí a disputa de Emboabas, que eram considerados aqueles forasteiros e paulistas, né? Então, o alvo era áreas de mineração e isso provocou a chamada Guerra dos Emboabas. A revolta de Vila Rica já foi no centro minerador, na cidade mineradora de Vila Rica, que também é conhecida como a Revolta de Felipe dos Santos. E surgiu exatamente por conta da cobrança de impostos, uma das maneiras da população reagir ao controle metropolitano sobre a atividade de mineração. Portanto, essas duas revoltas aconteceram dentro do período colonial por questões colonialistas, ou seja, problemas locais, ok? E a 10ª questão, para a administração da economia mineradora, o Brasil colonial foi necessário a criação de órgãos pela metrópole. Cite-os e explique sua importância. Bom, basicamente foram dois órgãos importantes, a Intendência das Minas e a Casa de Fundição, além, é claro, da cobrança do quinto. A Intendência das Minas era um órgão fiscalizador, era um órgão organizador da exploração mineradora, era também um órgão que controlava as regiões de mineração, todo local que tinha toda região que tinha um ponto de exploração de ouro tinha um órgão da Intendência das Minas. Era um órgão com poder de polícia, de cobrança de impostos, instituir impostos, inclusive o quinto foi instituído, né, e fiscalizado. Já as casas de fundição eram um órgão meramente controlador da exportação do ouro. O ouro que saía das minas, o ouro que era arrecadado de impostos, era levado para a casa de fundição, transformado em barras, e assim se tinha um controle maior do ouro que saía do Brasil para a metrópole. Ok, gente? Então essas foram as dicas para a correção do questionário. Espero que estejam satisfeitos aí. Qualquer dúvida, nós entramos em contato. Um abraço.